Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, a segunda fase da reforma tributária apresentada pelo Poder Executivo propõe mudanças no imposto de renda para pessoas físicas, empresas e investimentos financeiros. Existe aí entre os pontos uma atualização da tabela do imposto de renda que reajusta a faixa de isenção de R$ 1.903,98 para R$ 2.500 mensais. Uma mudança importante, mas bem abaixo, inclusive, daquilo que foi prometido em campanha pelo presidente Jair Bolsonaro, que pregava que a faixa de isenção seria em torno de 5 salários mínimos mensais. Como você vê esta e também outras mudanças propostas pelo governo, Fausto? Bem, Glauco, a gente precisa analisar essa proposta dentro da discussão da reforma tributária. Segundo o governo, essa é a segunda fase da reforma tributária, que vai vir aí por partes, né, e que está tramitando. A primeira está dormindo lá no Congresso Nacional, e essa segunda, de certo modo, foi colocada porque o próprio Congresso tinha avisado ao governo que não discutiria a questão do imposto de renda sem uma proposta própria do Executivo. A proposta atualiza a tabela do imposto de renda da pessoa física, porém, aquém da necessidade, aquém das próprias perdas históricas aí que a tabela tem. Vamos lembrar que essa tabela deixou de ser corrigida desde 2015, né, que foi o último ano do presidente Dilma. A partir de então, a inflação basicamente vem corroendo e vem colocando novos contribuintes e aumentando a contribuição geral sobre o imposto de renda do conjunto da população. Chama a atenção que a nova tabela ela também não altera ela não atualiza de fato todos os seus itens iguais. E outra coisa que chama atenção também é que o governo acenou, né, na verdade, na sua apresentação, no projeto de lei, encaminha o fim da simplificação, né, ou seja, do desconto simplificado, que na maior parte dos casos vai atingir principalmente as pessoas que de alguma forma não têm nenhum tipo de gasto deduzível. Essa é uma discussão importante para a gente entender ali como é que o governo está pensando e está operando, porque uma das alternativas que se tinha era o oposto. Era, em vez de você acabar com a dedução simplificada, era você acabar com as deduções, principalmente em saúde e educação. Olhando por esse lado, de um lado você tem muito provavelmente uma elevação de imposto para quem tem ali um salário relativamente baixo, da classe média principalmente, mas que não tem nenhum tipo de gasto. De outro lado, você vê a manutenção ali do incentivo para a previdência privada, para a saúde privada, educação privada, que é a manutenção das próprias deduções. Então, quando a gente olha para esse arcabouço, outra questão também que chama atenção é que não tem nenhuma alteração de fato nas faixas do imposto de renda. As faixas continuam a mesma, não tem uma elevação efetiva dos grandes salários, ou seja, das grandes rendas. Por outro lado, você vai vendo que, de fato, você vai mantendo uma alíquota máxima ali muito próximo entre quem ganha 5 mil, 10 mil, 100 mil reais, 1 milhão, ou seja, você não tem mudanças estruturais do ponto de imposto de renda, o que vai impedir que você tenha, de fato, alterações significativas numa discussão tributária mais séria. Há uma medida importante, a discussão do retorno aí da tributação sobre lucros e dividendos. Acho que esse é um dado bastante significativo, uma vez que lucros e dividendos é uma forma que principalmente acionistas acabam recebendo a sua rentabilidade por conta das suas ações, por conta dos seus investimentos. O Brasil é um dos poucos países do mundo que não tributava lucros e dividendos, mas, por outro lado, o governo também vem diminuindo tributação sobre vários investimentos, uma vez que ele passa a ter uma alíquota única e não mais o escalonamento de alíquota que a gente tinha de acordo com o tempo médio que as pessoas deixavam o seu recurso nas aplicações. Ou seja, uma análise rápida, a proposta enviada pelo governo, ela tem algumas coisas importantes, mas ao mesmo tempo ela de fato não mexe no que deveria mexer, que é o embate que a gente tem hoje em relação a tributário agressivo e que de alguma forma
beneficie os mais ricos em relação aos mais pobres. E quando você fala dessa questão das faixas, Fausto, lembramos que alguns outros países têm aí mais faixas justamente para tornar essa tributação menos desigual. A Coreia do Sul, por exemplo, trabalha com 7 faixas e com alíquota máxima de 42% na renda. E pela proposta nova do governo, acima de R$ 5.300, a alíquota passa a ser de 27,5%. Mas aí é aquilo, quem ganha 50 mil e quem ganha 5.300 vai pagar proporcionalmente a mesma coisa. O que é bastante absurdo, para dizer o mínimo, né, Fausto? Esse é um enfrentamento que precisa ser feito, né, Glauco? Porque essa discussão o tempo todo de que o Estado é grande, que o Estado custa muito, a dívida pública, enfim, toda a discussão que de alguma forma passa sobre financiamento público, passa por dentro da discussão de quem paga o imposto, qual imposto se paga e como é que você pode vir a alterar o sistema tributário para deixá-lo de maneira um pouco mais progressiva. O que a gente tem hoje é isso que você lembra, você tem uma tabela de imposto de renda com poucas faixas, o próprio Brasil já teve alíquotas maiores, já teve mais faixas de imposto de renda, vamos lembrar que essa simplificação ela vem a partir do governo Fernando Henrique, ou seja, num passado bastante recente, em que a diversificação de faixas, em especial com faixas mais altas, é o que potencializaria o governo numa alteração realmente da estrutura tributária, desonerar outras áreas. Quando o governo basicamente mantém ali a estrutura, o que a gente está vendo, inclusive ao contrário, muito provavelmente a gente tende a ver até uma redução de arrecadação de imposto de renda, não sobra espaço para você fazer outras alterações fundamentais, que é você mexer no imposto sobre folha, no imposto sobre consumo, principalmente, ou seja, outras formas que você deveria migrar do imposto direto para a questão do imposto de renda. Esse é um debate bastante importante, esse debate da reforma tributária está no Congresso Nacional, mas a gente vai vendo que, de fato, não há um interesse de mexer na estrutura tributária do Brasil, muito pelo contrário, o que a gente está assistindo é o inverso disso, é tributar cada vez mais os mais pobres com relação aos mais ricos. E essa impressão fica ainda mais forte quando a gente observa que não existe qualquer tipo de proposta por parte do governo de tributação sobre o patrimônio. E quando comparado com outros países, o sistema tributário brasileiro ele acaba aí tributando muito pouco, tanto a renda quanto o patrimônio, Fausto. Bem, essa também é uma outra característica do nosso sistema tributário, né? Você não tem uma tributação efetiva sobre patrimônio, a tributação é muito limitada, muito pequena, e até a proposta que veio aí em relação à proposta do novo imposto de renda mexe ali na possibilidade de atualização dos valores das habitações, etc., enfim, dos imóveis, mas isso, de certo modo, pouco impacta, na verdade, ao contrário, dependendo de como isso acontecer, pode inclusive ter redução lá na frente, e de alguma forma você não vê debates no Brasil sobre, de fato, pagar imposto quem precisa pagar imposto. No Brasil se paga imposto diluído, né? Diluído em todas as operações, diluídos na produção, diluídos no consumo, e em vez de você, de fato, ir para a questão do imposto de renda. O imposto de renda é a principal estrutura que você tem quando você minimamente quer tributar os mais ricos. Você talvez não precise, uma proposta de tributação de riqueza, né, tributação dos mais ricos, de um lado, ele poderia necessariamente passar, né, ele poderia passar por dentro da tributação do imposto de renda a partir de vários outros elementos que sequer foram tocados, sequer foram discutidos nessa proposta. Essa proposta está indo para o Congresso Nacional. A gente espera que o Congresso Nacional possa fazer uma discussão um pouco mais complexa sobre isso, um pouco mais avançada, e altere um pouco essas questões que estão colocadas ali. A gente insiste, né? Essa proposta sequer corrigiu a inflação dos últimos períodos em relação à tabela que está colocada hoje. Ou seja, o governo faz um alarde bastante grande, mas no final das contas, ali, quando você for ver no miudinho, muito pouca diferença vai ter em relação a pensar em um Brasil mais justo, um Brasil mais solidário, um Brasil que seja minimamente progressivo do ponto de vista tributário. Vamos ver que mudanças serão propostas no texto no Congresso Nacional. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Bom início de semana. Bom dia, Glauco. Boa semana a todos. Até a próxima.
Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.